Olá pessoal, Adriana Quintal em mais um vídeo aqui com vocês e hoje a gente vai iniciar uma série de 10 exercícios, ou seja, um exercício por dia que eu escolhi trabalhar em cima de um livro do Deepak Chopra, um livro que me ajudou muito, fez com que eu expandisse muito a minha consciência e comecei a enxergar coisas que eu nunca imaginei que eu enxergaria. Coisas um pouco difíceis de aceitar, pelo menos para mim, mas que foi muito interessante para mim, para que eu alcançasse aí o equilíbrio, principalmente na parte de relacionamento. E por que que eu pensei em colocar esses exercícios antes de a gente trabalhar em cima do livro A Síndrome do Imperador? Primeiro porque, como para mim surtiu muito efeito com relação a relacionamentos, eu achei bem interessante a gente se preparar com esses 10 exercícios. Esses 10 exercícios vão fazer com que você pense muito, reflita muito sobre sua postura, né? E bem ou mal vão fazer com que você se abra para que realmente receba aquele conteúdo do livro da Síndrome do Imperador e consiga colocar em prática com mais facilidade, tá bom? Então vamos lá. Vou pôr aqui meu óculos. O livro que eu escolhi é do Deepak Chopra, A Realização Espontânea do Desejo, ok? Então esse é o livro original, um livro maiorzinho original. Em seguida, ele pegou todo o conteúdo desse livro e fez 3 livrinhos menores que são da série O Essencial, tá? Então este pequenininho é um resumo deste livro principal do Chopra e aqui está tudo o que a gente vai utilizar nesses 10 dias, tá bom? Então, eu quero falar um pouquinho para vocês, um pouquinho só sobre o livro, para vocês entenderem por que eu escolhi. Então, Chopra é uma pessoa extremamente conhecida no mundo todo e o conteúdo dele é muito interessante, tá bom? Eu até sugiro que vocês comprem livros dele, que ele é demais, tá bom? Eu tenho vários livros, depois eu até coloco aqui alguns para vocês como sugestão. Então, ele começa a falar sobre matéria, mente e espírito, né? E quando ele começa a falar sobre isso, matéria, mente e espírito, ele começa a falar sobre a esfera física e a esfera quântica, né? Que nada mais é que o que seria a esfera quântica aqui, que ele fala muito, que é a frequência, o que a gente vibra, né? Ele fala muito disso, do que a gente vibra é aquilo que a gente atrai. E é uma coisa invisível, mas que isso é completamente já comprovado e constatado. E isso é ciência, não é espiritualidade nenhuma, é ciência, né? Porque nós somos seres elétricos, o nosso coração é a maior bomba elétrica que temos dentro da gente, né? E nós emitimos sons, né? Frequências. Então, principalmente pela fala, a gente emite muitas coisas. E essa frequência que a gente emite, por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado ao falar, né? Que essa frequência que a gente emite. E o universo não entende essa frequência, não entende o que você tá... Desculpa, não, que não entende essa frequência. O universo não entende as palavras, ele entende frequência. Então, se você cospe aí todos os dias reclamação, ódio, fala mal das pessoas e reclama do governo, é isso que a gente está materializando como um todo e é isso que você está cada vez mais atraindo para sua vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a fala, porque muitas vezes a gente consegue falar a mesma coisa com amor. E isso é comprovado, né? Hoje a humanidade fala muito pelas vísceras, né? Então por isso que tanta gente tem úlcera, dor de estômago, câncer de estômago, porque a fala ultimamente tem saído do estômago, que a gente fala que é a fala que sai com raiva. A gente precisa relembrar a fala que vem do coração, que mesmo que seja uma bronca, que mesmo que seja uma crítica, ela é falada com amor. E a pessoa que está do seu lado, a pessoa que está ouvindo aquilo, ela com certeza vai entender melhor e vai aceitar melhor aquilo o que você fala,
quando em vez de ser falado com raiva, é falado com amor, tá bom? Então, ele fala muito sobre essa frequência, né? Ele fala muito sobre a sincronismo, né? E ele utiliza muito aqui ele usa uma terminologia chamada sincrodestino, que depois a gente vai falar sobre isso, nos exercícios a gente fala mais sobre isso. Então, que nada mais é que a sincronicidade. Então, através dessa frequência, através do que eu tô pensando, do que eu quero pra minha vida, se eu tô ali emitindo coisas positivas, eu tô atraindo coisas positivas, né? E a sincronicidade nada mais é que quando eu falo aquilo todos os dias, um desejo, algo que eu quero materializar na minha vida, que seja saúde, que seja hoje uma imunidade. Se eu fico falando só de doença, é a doença que eu vou atrair, né? É a doença que eu vou atrair. Se eu falo sempre de positividade, eu falo coisas boas, eu falo de saúde, é isso que eu vou vibrar e é assim que eu vou permanecer saudável, tá? E a sincronicidade é isso. Já perceberam quando a gente às vezes fala de uma pessoa e você fica ali pensando naquela pessoa, nossa, vamos supor que você não vê essa pessoa há 10 anos e você fica ali, nossa, como será que fulano tá? Nossa, como será que fulano tá? Do nada essa pessoa aparece na tua vida? Isso é a sincronicidade. E olha a força de um pensamento. Porque às vezes essa pessoa tá lá do outro lado do mundo. Mas eu pensei tanto naquilo de uma forma com tanta intensidade, e ele fala muito sobre a intensidade aqui no livro, que essa pessoa do nada ela te liga, ela te manda uma mensagem, né? Então, se isso acontece praticamente no piloto automático, dirá você utilizar técnicas para você atrair coisas que você realmente precisa na tua vida. Quer seja saúde, uma vida próspera, um amor, um bom marido, né? Um bom casamento, enfim. Aí ele fala da intenção, né? Que é essa intensidade de querer, e querer, a gente tem a mania de falar que querer não é poder, né? E eu brinco que querer é poder sim. Se a gente quer e a gente corre atrás disso, a gente pode. Não necessariamente, às vezes vem de acordo com o que a gente quer, do jeitinho que a gente quer, né? Porque existe a questão do merecimento. Mas se a gente faz isso com intensidade, com persistência, corre atrás de um objetivo, tem disciplina de correr atrás e foco, a gente consegue, tá bom? Aí ele vem, explica muito que tudo isso você consegue com meditações e mantras. Então ele explica, ele ensina como meditar, os primeiros passos, enfim, ele fala muito sobre a meditação, ele fala o que são mantras e ele fala o que é sutra. Então eu quero ler só um pedacinho aqui do que ele coloca como sutra. Por quê? Porque essas 10 lições que nós vamos ter daqui pra frente, a gente vai falar muito de sutra, tá bom? Então vai lá. Sutra é um mantra que encerra significado. O mantra em si não possui significado, é apenas uma vibração. Uma vibração, um som. Ele se torna um sutra quando existe uma intenção codificada no som. A palavra sutra vem do vocabulário sânscrito, relacionado com o nome latino sutura, que é a base da palavra suturar, que significa juntar com costura. Deste modo, sutra, na verdade, um ponto de postura na alma, ponto este que é de intenção. Tanto os mantras quanto os sutras nos permitem transcender e alcançar uma consciência mais profunda. Então, o que isso significa? Vamos esquecer aqui, que nem a gente começa a falar de mantra, sutra, a pessoa já acha que é religião, né? Por conta de, às vezes, não, já não quero isso, já cria uma crença ali de que não, isso não vai ser pra mim. Gente, é assim. Quando a gente pega a técnica de Ho'oponopono, a gente trabalha muito técnica de PNL, nada mais é que repetições. E que dentro das técnicas de Chopra, ele chama de sutra, que é o quê? A gente utilizar palavras, né, que tragam algo de bom para nossa vida.
Eu geralmente ensino, né, nos meus atendimentos, eu chamo o que ele chama de sutra, eu chamo de gatilho mental. Então, muitas vezes quando as pessoas que eu me relaciono e às vezes me relata que, vira e mexe, ficam muito tristes, depressivas, eu ensino o exercício do gatilho mental. E o que é um gatilho mental? Nada mais é que eu faço a pessoa buscar uma memória muito boa na vida dela. Então eu vou dar o exemplo pra mim, tá? Então, uma memória ótima na minha vida foi o nascimento do meu filho. Então, vamos supor que eu quero criar um sutra. Eu simplesmente imagino assim, nascimento do alvinho, nascimento do alvinho. Então, a frase nascimento do alvinho, toda vez que na minha mente eu falo nascimento do alvinho, busco aquela emoção que eu tive no nascimento do meu filho, né? Então, para que serve isso? Naquele momento que você tá tensa, triste, eu tô meio deprê, eu tô meio desmotivada. A gente utiliza essa palavra, né, esse gatilho mental, porque quando a gente começa a falar aquilo, então vamos supor, eu fico aqui, nascimento do ovinho, começa a brotar em mim uma emoção, uma felicidade, né, que eu saio daquela negatividade, daquela passividade e super me empolgo, eu fico super positiva assim. Então eu utilizo o gatilho mental. O Chopra aqui, ele utiliza isso como sutra, que é uma frase para a gente trabalhar essa positividade e dentro dessa frase vem os exercícios para a gente começar a expandir um pouquinho da nossa consciência, ok? Então, no próximo vídeo eu vou passar já o primeiro exercício baseado neste livro, ok? Até daqui a pouquinho!